Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 112, terça-feira, 22 de setembro, José Luiz, junto com o pessoal da polícia e da marinha, detém Alessandro. Mônica se surpreende ao ver Demétrio na casa de Josefina. Rosário conta a Carlota que Monserrat está esperando um filho de José Luiz e quando Alessandro descobriu, não levou a notícia numa boa. Rosário diz a Monserrat e Carlota que foi Maria quem contou a José Luiz que Monserrat estava em um hotel com Alessandro. Graziella diz a Fabiola que já pode voltar para sua casa. Fabiola segue acusando Monserrat de assassinar Sandro. Graziella diz que certamente Fabiola estava bêbada quando viu Monserrat, pois sua filha não é uma assassina. Graziella diz que foi Maria quem matou Sandro ao descobrir que ele havia roubado o testamento de Alessandro. Pedro fica furioso quando Adolfo lhe diz que ainda não localizou Vitor. Carlota exige a Ezequiel que ajude Alessandro a sair da prisão, já que como prefeito municipal tem poder para fazê-lo. Demétrio trata de falar com Mônica para lhe explicar o ocorrido com Alessandro. Renato diz a Demétrio que o avisou que se machucasse Mônica se veria com ele. Vitor, preocupado, diz a Macário que com a detenção de Alessandro, teme que Pedro descubra sobre sua volta à Água Azul. Graziella vai diante do juiz e lhe diz que mentiu ao culpar Alessandro de assassinar seu pai. Ela diz que o fez porque Sandro estava a ameaçando. Ela revela que os verdadeiros assassinos de Benjamin Almonte são Justino Zamúdio em cumplicidade com sua sobrinha Maria. Monserrat, chorando, diz a José Luiz que se libertar Alessandro, ela jamais voltará a vê-lo. José Luiz pede a Monserrat que jure que quando Alessandro recuperar seu sobrenome, sua fortuna e seu casamento com ela se torne novamente legal, se divorciará para se casar com ele. Monserrat responde que aceita a proposta, mas quer deixar claro que não deixará que ele coloque obstáculos para que Laurinho conviva com seu verdadeiro pai. José Luiz responde que Laurinho poderá estar com seu pai, mas ela não voltará a ver Alessandro. O juiz diz a Graziella que vai fazer com que Alessandro fique em liberdade e gerará uma ordem de prisão contra Maria Zamúdio. Josefina, chorando, confessa a Adolfo que passou a noite com Demétrio. O juiz diz a Alessandro que sabe da injustiça que se cometeu contra ele. Assim, o deixará de imediato em liberdade. Esmeralda procura Mônica para entregar-lhe o convite para seu chá de bebê. José Luiz diz a Alessandro que ficará em liberdade, mas desse momento em diante jamais poderá voltar a ver Monserrat. Ele diz que Rosário se encarregará de levar Laurinho para vê-lo. Alessandro diz a José que Monserrat fica ao seu lado por sacrifício, não por amor. Maria se enfurece quando Adolfo diz que José Luiz não matou Alessandro nem Monserrat. Alessandro diz a Rosário que a liberdade não lhe serve de nada sem Monserrat. Mônica pede a Renato que façam amor, já que deseja se vingar de Demétrio. Renato está a ponto de concordar, mas se arrepende e diz que não pode colocar em risco sua relação com Esmeralda, ainda mais agora que seu filho está a ponto de nascer. Mônica concorda. Graziella diz a Monserrat que Alessandro vai recuperar seu sobrenome e seu casamento com José Luiz perderá o efeito. Monserrat a conta sobre o acordo que fez com José e diz que está proibida de ver Alessandro. Graziella, furiosa, diz que José Luiz não tem esse direito, pois foi ela quem fez com que Alessandro ficasse em liberdade. Monserrat não acredita que sua mãe ajudou Alessandro para que ele ficasse em liberdade. Graziella diz que precisava reparar seu erro e ganhar um pouco de seu carinho. Sendo assim, José Luiz não fez favor nenhum, apenas cumpriu uma ordem do juiz. Esmeralda encontra Renato na casa de Mônica, ambos semi-nus, e acredita que eles acabaram de ter relações sexuais. Mônica diz a Renato que sente muito por ter causado um problema entre Renato e Esmeralda, e afirma para o rapaz que procurará Esmeralda para esclarecer as coisas. José Luiz diz a Monserrat que graças a ele, Alessandro ficou em liberdade. Graziella enfrenta José com a verdade.
Monserrat diz a José Luiz que ele enchia a boca para dizer que Alessandro a havia comprado e agora faz exatamente o mesmo. José responde que a perdeu não por dinheiro, e sim porque ela se apaixonou por Alessandro, porém nunca o amará tanto quanto um dia disse amá-lo. Monserrat diz que ele se engana, pois já está fora de uma vez por todas de seu coração. José ameaça Monserrat, deixando uma vez mais muito claro que se caso a flagrar com Alessandro, matará os dois e se matará em seguida. Ezequiel diz a Carlota que graças a ele, Alessandro é um homem livre. Esmeralda dá à luz um menino. Amélia parabeniza Renato. Demétrio diz a Mônica que tem que escutá-lo. Mônica pergunta se ele a teria perdoado caso ela tivesse sido infiel e revela que esteve a ponto de lhe trair com Renato. Alessandro diz a José Luiz que não deve sua liberdade a ele, então verá Monserrat quantas vezes quiser. Demétrio pede a Mônica que se case com ele. Pedro se surpreende ao ver Alessandro. Este o diz que desejava muito vê-lo para dizer pessoalmente que acordou do coma. Alessandro vai até a casa de Pedro Medina para que saiba que ele está vivo. Pedro diz que transformará sua vida em um inferno, a ponto de desejar não ter voltado do coma. Alessandro enfrenta o inimigo, diz que além de estar vivo, conseguirá provar sua inocência e estará presente no casamento de Nádia e Vitor para brindar pela felicidade do casal. Enfurecido, Pedro aponta uma arma para a cabeça de Alessandro. Depois de descobrir a infidelidade de Renato, Esmeralda o expulsa do hospital e diz que ele não merece conhecer seu filho. Renato tenta se explicar, mas Esmeralda está irredutível. Monserrat comenta com Esmeralda que Alessandro está em Água Azul. Alessandro ajuda o filho na lição de casa e fica feliz ao perceber como Laurinho é inteligente. Maria tem em mãos o testamento e seguro de vida de Benjamin. Ela pensa no que pedirá a Alessandro em troca do documento. Pedro leva Nádia para visitar Monserrat e aproveita para planejar com José Luiz sobre a maneira como vão se desfazer de Alessandro. Monserrat diz a Nádia que José Luiz se nega a lhe dar o divórcio, mas continuará lutando para ver novamente sua família unida. Pedro insiste com José Luiz para que o ajude a eliminar Alessandro. Monserrat comenta com Nádia que Alessandro já aceitou sua gravidez e disse que a apoiará em tudo. Maria propõe a Graziella uma aliança para separar Monserrat e Alessandro, mas ela se nega e diz que a felicidade de sua filha está em primeiro lugar. Graziella vai embora levando as chaves do apartamento sem que Maria perceba. Mônica se encontra com Ezequiel para conseguir mais informações sobre o escorpião. Demétrio provoca ciúmes em Josefina ao contar que vai se casar com Mônica. Alessandro vai até a casa e pede que lhe entregue o testamento, mas ela se nega. Alessandro chama a polícia. Pedro Medina descobre que Maria está viva e cobra explicações de Ezequiel. Renato conversa com José Luiz sobre a captura de Maria e de sua possível responsabilidade do que aconteceu com Monserrat. Renato recebe um telefonema e sai às pressas. Adolfo está no armazém descarregando a droga quando é surpreendido pela polícia. Após uma troca de tiros, Adolfo consegue fugir, mas é alcançado por Mônica, que descobre que Adolfo é o escorpião. Ao se sentir desmascarado e encurralado, Adolfo dispara contra a moça. Graziella diz a Macário que não sabe o que fazer para ajudar suas filhas, pois tem em suas mãos o verdadeiro testamento de Benjamin. Se o entrega, devolverá a felicidade a Monserrat, porém destruirá Fabiola. Macário fica atônito e não sabe o que responder. Maria é interrogada pelo juiz sobre o envenenamento de seu patrão, Benjamin Almonte, crime do qual é acusada de ser cúmplice. Maria nega tudo e acusa Pedro Medina de querer matá-la. Graziella chega ao velório para consolar o filho pela morte de sua namorada, mas Demétrio a rejeita, diz que não precisa do consolo de uma mãe e abraça Rosário. Monserrat pede à mãe que vá embora, porque Demétrio não se sente bem. José Luiz se sente incomodado quando Alessandro chega e se aproxima para cumprimentar Monserrat. Amélia vai até a casa de Pedro e pede que a deixe levar Nádia para visitar Josefina. Vitor não cabe em si de felicidade ao encontrar Nádia e Vitória. Eles aproveitam que Pedro está no velório para curtirem um momento. Adolfo e Josefina vão até o velório para consolar Demétrio. Graziella relembra vários momentos ao lado de Benjamin, nos quais ele afirma que ela não nasceu para ser mãe, pois estava feita apenas para satisfazer um homem como ele. Também relembra um dia em que ele disse que ela estava enganada se pensava que com um filho conseguiria com que ele se casasse com ela.
Também relembra um dia em que ele disse que ela estava enganada se pensava que com um filho conseguiria com que ele se casasse com ela. Macário aconselha Alessandro a procurar Graziella, pois é possível que ela esteja com o testamento de seu pai. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá?